é como se fosse boa noite no geral, porque eu vi em uma página no Instagram, ele dando algumas dicas de palavras prontas, e aí ela colocou como se fosse como se fosse boa noite, esse. Mas eu vi que na aula a gente, dependendo do horário, né, muda e tem toda aquela. Então, porque tem essa versão do Wan An e tem Wan Shan Hao. Os dois significam boa noite. Também é um jeito de falar. Ok? Mas aí eu posso escrever dos dois jeitos, é como se fosse boa noite no geral, qualquer horário. Aham. Também dá pra escrever. Wan An. É um pouco mais difícil de falar pra gente, porque esse A é escrito AN, né? Não é É, é An. no Wan terceiro, An. né? Aham. É, Um one, pouco mais difícil de falar. one, Mas a gente vê muito em série, em filme, provavelmente em vídeos, assim. É e bem o outro, comum. como é que se escreve? É o one, que tu disse? Ah, Wan, que é o mesmo caractere de noite. E peraí que tá no inglês aqui, tá? Wan Shan Hao. Assim. One Shanhao. Uhum. Porque o que a gente mostrou pra vocês foi Zhao Shan Hao, Zhong Hao, entendeu? Uhum, Xiao Hao. Essas variações do Hao no final. Que é literalmente alguma coisa bom. Então, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite. uhum. Ok. Pô, é por isso que eu fiquei na dúvida quando eu vi, aí eu pensei, será que é um algo específico? Será que. Não, mas o Wan também é usado pra boa noite. Eles usam muito também, por exemplo, se a gente tá conversando aqui agora, acabou a aula. Aí eu vou falar pra você, tipo, até mais, né? Ao invés de falar, tipo, boa noite, eu posso falar, por exemplo, até a próxima aula, ou então até semana que vem, até segunda que vem, tem vários jeitos de falar. Ou então, quando for num lugar específico, eu posso falar, tipo assim, até tal lugar, entendeu? Essa forma de despedida tem vários jeitos diferentes de falar. Entendi. Esse Wan Shan Hao geralmente é usado para quando a gente tá. Por exemplo, eu te encontrei aqui agora. Aí eu falo, boa noite, tudo bem? Então, Wan Shan Hao. Agora, esse Wan An é quando a gente tá se despedindo, tipo, boa noite, Hum, tchau, entendeu? Como se fosse na entrada, né? E esse na saída. Uhum, Pronto, entendeu? entendi. Obrigada. Né? Mas a quantidade de variação é bem grande para pra essas coisas. Ah, eu vi um vídeo também delas falando. Uma falava o mandarim do sul, o chinês do sul, e outra do norte. E aí Uhum. mudava. Então, uma das coisas, das principais coisas que a gente nota da diferença do sul com o norte é que, por exemplo, a gente falou, por exemplo, na, tem esse na, né? Na, terceiro tom, que é onde, né? Aí no sul eles falam nar, com A-E-R, né? Nar. No norte eles falam nali, nali. E não só essa palavra específica, o pessoal. Opa, calma. Se eu não me engano, o nar é do norte e o nali é do sul. Porque esse ar, para as pessoas que falam o nar, por exemplo, esse ar é muito comum de ser usado em outras coisas também. Por exemplo, heights, a gente viu que é criança, né? Har. Eles falam muito, por exemplo, tchau har. Eles usam muito esse ar junto com outras palavras. Então eles tiram um caractere, se for dois caracteres, para não ficar tipo três caracteres juntos, né? Eles tiram um e colocam ar. Alguns aparecem com os dois caracteres e o ar também. Então, assim, por exemplo, hoje eu falei uma frase para Patrícia que é
Hao xiu que é xiu é o verbo descansar, só pra de curiosidade pra vocês. Então, basicamente, eu tô falando pra ela, tipo, descanse bem, né? Hao xiu Só que tem uma variação que é hao har xiu entendeu? Quando esse ar aparece, o que acontece? Esse how, deixa eu trocar o teclado aqui, peraí. Esse how, que é em terceiro tom, né? How, a gente tira a última letra e coloca o R, entendeu? Então fica har, da pronúncia, né, no caso. Sim. Mas na escrita ele fica hour, tipo assim. Ou então, how, aí o tracinho, o apóstrofo, que vocês veem muito, provavelmente, como os slides dessa última versão aqui. Porque quando nosso teclado não tem os tons, né, do chinês. Também no teclado em chinês aqui do computador também não consigo fazer isso, não sei se tem, né, não consegui achar. Então a gente usa o Google Tradutor para poder mostrar os tons para vocês. Então a gente joga lá no Google, pega o pin e joga lá no slide, entendeu? Para poder conseguir mostrar os tons. Senão eu teria que escrever igual eu tô escrevendo aqui no chat, tipo, com o 3, o 1, o 4 do lado, para vocês saberem qual tom é. Mas aí não fica exatamente em cima da letra, né? Aí desse jeito que tá aí, significa que é o R no final. Então acontece muito, tipo, heights, que eu falei antes, né? De criança. Então, Xiaohar, eles tiram um I na hora de pronunciar, fica har. Literalmente a pronúncia fica assim. Entendeu? Ai, é muito complicado. Então, eu e a Patrícia, a gente tem uma professora que ela fala desse jeito, né, com ar. Então, tudo possível ela tá com ar e a gente tem que ficar, tipo, tá, esse caractere que ela tá falando, isso daqui é isso daqui, né? Eu acho que é. É basicamente isso. Mas ela é chinesa mesmo? Ela é É em inglês, né, chinesa. a aula? Então, a aula é em inglês, porque, na verdade, a gente, por causa da nossa universidade, né, que a gente estuda, teve um acordo com a Universidade da China, lá de Shenzhen. E aí, eles combinaram com a gente para poder, se a gente quiser ter aula, né, com eles e tal, pra pagar a inscrição e tal. E é tipo assim, é tranquilo, só que é em inglês, e isso dificulta para muita gente, né? Pelo Só menos que para quem é formada na área, né? Se eu não me engano, a Patrícia me disse. Mas para quem não é, para quem tem um básico, E eu acho que muita gente deve ter desistido no início por causa disso, porque eu lembro que era, tipo, muita gente no início. Mas um monte de gente foi desistindo, assim, tipo, gente, aula em inglês, e eu, tipo... Mas é porque tudo que a gente fez antes disso, a inscrição, pra poder pagar, né, e tal, era tudo em inglês. Aí eu fiquei, tipo, mas o povo não se tocou aqui em inglês. te perguntar uma coisa, esse que eu coloquei aqui, qual deles está certo ou os dois estão errados? E qual a diferença entre os dois? Ah, ok. O que tá certo é o primeiro que você colocou, tá? Ranca ai. Esse Han. Na verdade, esse Han ele é, como se fala, é um jeito de falar, tipo, ele é muito fofo em português, né? Só Uhum. que no chinês, muitas vezes ele é traduzido como muito, né? Como no português, esse Han é mais neutro pra gente, tipo, como se fosse ele é fofo, entendeu? Mas ele é traduzido como muito, apesar de que tem outras palavras que significam muito, extremamente, super, né? Mas esse Han é mais neutro, sabe? Não é muito bom nem muito ruim, é só entendeu? Mas aí coloca ou não coloca? Coloca. Tem que E colocar. esse outro que. Porque eu vi uma vez um comentário, eu comecei a reparar nos comentários. Acho que eu comecei a reparar nos comentários em mandarim que Uhum, fazem nas páginas. E aí, uma vez, a Patrícia, na aula passada, a Paty, ela me ensinou esse quem ai, né? Que se a pronúncia é essa. uhum. Cry. É cry. E aí eu vi uma variação dele, que eu não Uhum. me lembro se é esse RAM ou se era outra.
que quando eu colocava para traduzir, ficava a mesma coisa, tipo, so good, é fofinho, né? Uhum. Então, esse Han eu nunca ouvi falar, na verdade. É porque, tipo, a Patrícia, ela conhece mais de gramática do que eu. Ela tá Não, no nível mais à frente. foi ela que me Hã? deu esse não foi ela que me deu. Ah, Eu tá. acho que eu vi, eu posso estar enganada, eu não me lembro se era RAM ou se era outra coisa. Mas era tipo uma variação dessa primeira. Uhum. Porque tem vários jeitos de falar é, que alguém é fofo, né? Mas, tipo, os que eu conheço são mais do que Han ou menos. Não são neutros, assim, igual o Han. Boa noite, Priscila. Boa noite. Então eu coloco só essa primeira, tá certo, né? Tá, Han Kai. Se você quiser falar, ele é fofo. Aham. Eu pedi algumas coisas pra Paty na última aula, que eu queria fazer uns comentários. Ela me deu algumas palavras assim, pra falar bonito, né? Sexy. Claudia, nossa, sexy. Que é o. Como é, meu Deus? Cadê? É o lá, né? Lá, lá. Qual é dele que eu não me lembro qual é o lá desses aqui? Eu não me lembro se é esse aqui. É esse? Olá, lá. Olá de Spice que você tá falando? O É nome esse eu achei. mesmo. Só que eu decoro, tá vendo? Saber a história, saber tudo não decora, mas isso. Nossa, essa eu também não sabia, mas faz sentido. Olá de Spice. É, eu vi já no Instagram o pessoal falando, você quer falar que alguém é linda? Lá, lá, lá. Sério. Aí eu fui perguntar pra ela, ela disse que era. Isso eu aprendo, né? O que não presta é mais fácil. Eu concordo. Tá bom, começa a hora, né? Porque Aham, já deu a a visão hora. chegou. Já passou um pouquinho. Ok. Priscila, tá dando pra ouvir daqui? Tudo certinho? Beleza. Então vamos começar. Na verdade, começar assim, continuar, né? Porque a aula de hoje era de dúvidas que a Mila tava tendo. Ok, mas voltando pra aula, né? Primeiro, Shankamba. A aula de hoje é o finalzinho da aula de comida e bebida. Que na verdade seria a terceira aula sobre isso que a gente tá tendo, né? E assim, eu espero conseguir acabar para poder começar o próximo tema, que são animais, né? Que vai ser. Eu acho que vai ser um pouco mais interessante em questão de cultura, porque vai ter curiosidades e tal sobre. Enfim, eu vou dar spoilers, depois vocês vão ver. Ok. Tá. Então, na aula da semana passada, a gente aprendeu algumas coisas, como falar algumas coisas. Por exemplo, eu quero comer. Vocês lembram como é que fala? Só pra. Eu quero comer tal coisa. Se eu não me engano, é wo xiangqi. Isso. Aham. E pra poder falar o não quero, como é que faz? A negativa. Wo bu xiangqi. Exatamente. E a gente tem variações, né? Layout. O que foi isso? Hã? É isso que eu coloquei no chat? Então, o layout tá certo, só que o Fá seria Fá de cabelo, que você tá falando, de Fá? Ai, não, é aquele que na última aula a Priscila falou que é em relação a uma refeição, eu quero comer uma refeição. Aham. O caractere é assim, Será que eu escreve. errei? Chifan. É. É o fã, né? Aham. Faltou o N no final, basicamente. Aham. Mas é isso Esse, mesmo. né? Layout Chifan. Aham. Pronto. Nesse caso, Eu o também Yao, lembro coisa útil. nesse caso, o Yao, ele indica que você quer, mas não é um querer de tipo, eu quero fazer tal coisa, é um querer de tipo, eu preciso fazer tal coisa. Entendeu? É uma coisa mais urgente, mais necessária. O Shan é tipo, eu estou com vontade, eu quero comer, entendeu?
O Yao é tipo, nossa, estou morrendo de fome, eu preciso comer, entendeu? Aí a gente tem também as variações com questões de verbos, né? Eu gosto de comer, eu não gosto de comer, eu amo comer, eu odeio comer. Vocês lembram como é que fala? Eu amo comer alguma coisa? Qual seria esse caractere de amo? Vocês lembram? Isso. Eu ia dar a dica que é um caractere só. Não são dois. O ai. Esse ai. No quarto tom. E para falar eu gosto de comer. Aí são dois caracteres. Tijuan. Uhum. E odeio. Uma coisa mais extrema, assim, nossa, não consigo, eu odeio essa comida. Taoyuan. Aham. Taoyuan. Ok. Então, basicamente, a estrutura que a gente aprendeu para falar são essas, né? E aqui tudo bem, vocês lembram da aula passada, né? Então tá. A gente viu esse monte de coisa de vocabulário que tá aqui, né? Então, para falar refeições do dia, os sabores diferentes, essas questões gramaticais que eu ensinei, questões de vocabulário de restaurante, como pedir comida. O bu na frente, se eu não gosto. Isso. Se você quiser fazer eu não gosto, você fala Wobu Tijuana. Assim, Ok? porque não é o bu mesmo na frente. Que aí é menos extremo do que o Taoyuan. Né, no meu caso, seria tipo, não gosto. Mas não odeio, né? Ok. Aí a gente viu os objetos que são os mesmos para falar de unidade de medida, só que sem o z no final, né? Que é um caractere só, unidade de medida. Vimos também algumas frutas, pratos específicos da China, né? E agora a gente, na verdade eu já comentei sobre isso na aula passada, mas é só para poder reforçar, porque agora a gente vai falar de carne, né? Mas primeiro a gente tem que falar de que existem pessoas que não comem carne, né? Então, como é que fala isso, né? Eu sou vegetariano. Eu acabei de perceber que eu escrevi em inglês aqui do negócio em vez de português. Fechou. Como é que fala que você é vegetariano, né? Em chinês? Sushi zhe. Sushi zhe. Então, é por isso que eu tinha falado da questão do sushi aqui, né? Porque o vocabulário, a pronúncia parece que a gente tá falando sushi, né? Só que não é. É vegetariano, porque o su, ele vem de vegetais, o shi é de comida e o zhe seria tipo especialista, só que no caso é pra falar de pessoas vegetarianas, ok? Então, sushi zhe, vegetariano. E aí a gente vai para os tipos de carne, né? Então, ok, tem as pessoas que não comem, mas para quem come, quais são os tipos de carne que tem? Os mais comuns, né? Primeiro um meme aqui para poder vocês verem, porque eu não sei se vocês perceberam, tá, a carne aqui fala jou, né? E é esse caractere aqui, de jou, que é como se fosse um bife, sabe? Aí seria tipo as marcas do bife dentro, né? Então, quando você tá quebrado, sem dinheiro, mas você quer comer carne com arroz. E aí a pessoa fez o caractere de carne, né, pra comer com arroz. O Chihuan. É esse mesmo, Mila. Esse é o Chihuan. Aí o Taoyuan é esse daqui. Pra eu poder deixar registrado aqui. Mas tem slide também, se você quiser ver depois aqui. Aí tá. Então a gente tem alguns tipos de carne aqui, que vai facilitar a vida de vocês na parte de animais, porque os caracteres são iguais ou parecidos e tem um a mais, né? Alguns
complicado. Ok, então vamos lá. Os mais comuns, né? Niu-jou é carne de boi. Niu é boi, ok. Jijou, carne de frango. Ji. E aqui parece um frango mesmo desenhado, é engraçado. Né? Aqui tem o Jujou, que é carne de porco. E tem o Yanzhou, carne de cordeiro. Só de curiosidade para vocês, esse Jujou que tá aqui, esse Ju, esse caractere de porco, vocês lembram do caractere de casa? O caractere de casa, na verdade, tem esse tracinho em cima com o tetinho, né, do caractere, e tem essa parte de baixo que é dividida em um monte de tracinho para cima e para baixo, assim. Esses tracinhos embaixo do teto, eles também significam porco. É uma coisa aleatória para você, curiosidade, assim. É um jeito também de falar porco, só que não é tão usado quanto o Ju, ok? E porque esse caractere de casa seria tipo um lugar, um teto, né, um lugar para você ficar, que tenha porcos. que tenha porcos lá sendo criados, né? É interessante esse significado. Mas assim, só de curiosidade, tem esses dois jeitos de falar, tá? Não é o caractere de já, né, de casa. É o caractere sem a partir do teto, ok? Só de curiosidade pra vocês. Agora, eu pergunto pra vocês duas. Nishihuan Jouma? Nishihuan Chi Jouma? E aí? Vamos começar pela Mila, então? Mila, Nishihuan Chi Jouma? Oi? Nishihuan Chi Jou, tá? Tá perguntando se eu gosto, né? Isso, Tijuana. Ah, eu vou responder o Chihuan. O Chihuan. Você não gosta? Eu perguntei, e só para poder deixar claro aqui, né? Eu coloquei no chat aqui a pergunta Nishihuan Chi Jouma. Você gosta de comer carne? Então, eu não gosto. E Bu Chihuan. Aí no caso você pode fazer o Obu Chihuan ou o Obu Chihuan Chi Jou. Ok? Pra ficar mais completinho. Ah, o Obu Tian. Tijuan. Tihuan. O outro Chi. Chi é. Aí o Jou é assim. Chihu. Chi Jou. Chihu. Ok. E Bu Chihuan. Ok. O Mas, Tian. Chihu. mas você come ou você não come? Não como. Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. Ni Zui Taoyan chama. Não, vou fazer uma pergunta mais fácil. Ok. Priscila. Ni Zui Xihuan de Rou Shi Naga? Vou escrever aqui pra você, peraí. Ni Zui Xihuan de Rou Shi Naga. Tá. Só para poder explicar aqui, então. O Zui que tá aqui, esse caractere, Zui, ele significa mais. O que você mais gosta. Então, aí o de, a partícula que é de possessão, né? Significa de alguma coisa. Então, a carne que você mais gosta é qual? Ok? Priscila? Zui Shihuan de Rou Naga. Aí, como que eu responderia? Tipo, vou Ok. dizer
No caso, essa pergunta ela é feita com o pronome interrogativo. Então, para responder, é só tirar o pronome interrogativo e completar com a sua resposta. O resto fica igual. Então, 我最喜欢的州是州。OK。你最喜欢的肉是鸡肉，对吗？ Isso? OK. Então, carne de frango, né? Oi, Tui. Eu também concordo. Amo frango. OK. Taoyuan chama Roma. Vou escrever aqui para vocês, peraí. Taoyuan chama Roma. Aí, no caso, Taoyuan de odiar. Então, você odeia qual carne? No caso da Mila, todas, né? Mas da Priscila. Não, eu como frango, só não como carne vermelha. Eu me confundi. Tá. Eu tinha entendido que era carne de boi. Não, é carne em geral, Jou. E carne de boi é New Jou. Ah, Eu sou igual a Mila, só não como carne vermelha. Aí é Wo Chao Yang New Jo. OK. Mila, você também? Só carne vermelha? Ou você só come frango? eu só não como carne vermelha. Tá. OK. Vocês comem frutos do mar também? Camarão. OK. Muito caro. Realmente. Porque aqui eu coloquei frutos do mar, né? Os mais comuns a gente encontrar também. Além dessas daqui. Alguém aqui já comeu Yanzhou? Nichigo Yanzhouma? Não consegue. Eu nunca provei. O Haimei Shishi. Essas carnes assim de bicho exótico eu não consigo. Eu já quero parar de comer carne de boi porque eu tenho dó da vaca. Eu não consigo pensar em comer um cordeiro, camarão, não consigo. Eu também. Até peixe uma vez compraram vivo e eu vi matar o bicho, eu não quis comer o coitado. Nossa, o dia que eu fui comer um camarão, eu olhei pra carinha dele e falei, não vai rolar. Eu já provei carne de coelho uma vez. Mas assim, eu não sou muito fã não. Porque na verdade é meio enjoativo o gosto. Não sei se. Tipo, não sei se eu consigo comparar com algum tipo de carne, mas assim, não curti. Eu já, quando eu era pequena, cozinhei caranguejo. E eu me lembro dos bichinhos correndo. Eu não, e minha mãe tampando a panela para os coitados não correr. Não. Coitado vivo na água quente, gente. Eu fui lá, eu era pequena, eu fui comer depois. Hoje eu faria isso. É complicado. Eu nunca vi ninguém matar nenhum bicho na minha frente, ainda bem. Que traumas eu passo. Obrigado. Mas enfim, tá, essas são as carnes assim mais comuns e tem algumas extras assim também, né? Então, por exemplo, salsicha, xiangcheng, xiangcheng, salsicha, né? Huotui, huotui, presunto, yuzhou, yuzhou, peixe, xiaozhou, xiaozhou, camarão. Ok? Aí todo mundo aqui já provou esses que estão aqui, né? São bem comuns mesmo. Eu trouxe assim o mais comum do Brasil, né, pra cá. Só o camarão mesmo que eu falei que eu não consegui comer. Ah, isso é uma coisa. No meme tá escrito, eu quero comer carne. Exatamente. Assim, fiquei feliz que eu entendi. Xiangqi Jojo. Aí a pessoa comendo repolho lá. Eu queria que fosse carne. É basicamente isso. Mas aí, eu peguei uns memes, assim, pra ver se em relação ao assunto, né, que seja mais fácil de entender. Mas os que não forem eu explico, ok? Eu acho. Só pergunta também qualquer coisa. Tá, então aqui.
Ah, vou falar uma frase e vocês me falam o que eu falei, ok? 我不喜欢吃香肠。我不喜欢吃香肠。Ok? Deu pra pegar? 我不喜欢吃香肠。 Eu quero comprar? Não, né? Não. Não foi também uma pergunta. Ó, vou devagar. 我 Vou 不 bu- 喜欢吃香肠。Tem a ver com salsicha. coisa. Eu não alguma coisa. Eu não 喜欢 Tijuana. esse mesmo caractere de gostar, que foi o que você perguntou de não gostar, né? 不喜欢. Uhum. Então é exatamente isso. Eu não gosto. 我 Lixa. isso. Aham. É isso? É. Ah, eu entendi esse ti como aquele ti de. Não, é de direção, né? Ai, não me lembro, é tanta coisa. Se fosse a pergunta que a Priscila colocou, né? Você gosta de salsicha? Seria 你喜欢吃鲜肠吗? Ok? 你喜欢吃鲜肠吗? Beleza? Até aqui alguma dúvida? Ok. Tranquilo, Mila? Ok. Beleza, então vamos lá. Agora a gente vai pra parte do final, né, da comida, a sobremesa. Então, sobremesas aqui, eu coloquei algumas, só básicas, né, que são as mais comuns também. E pra falar sobremesa a gente fala tiandian, tiandian, ok? É como se fosse um pedaço doce. Tiandian, um pouquinho doce, sabe? Um pedacinho doce. Tiandian, ok? Aí a gente tem Dangao. Aí no caso esse dan aqui, esse caractere, é o mesmo de didan, de ovo. Tá? Então, Dangao, bolo. Aí Bintilin, sorvete. E Nice, milkshake. Aí no caso, esse Bintilin, é o sorvete, né, no caso, tem um meme que ficou muito famoso na China, que é desse cara. Ele é famoso, mas eu não conheço. Se vocês conhecerem, me falem, por favor. Mas ele gravou um vídeo em chinês, aí falando, aí ele falando, tipo, oi gente, agora eu tenho na minha mão, né, o sorvete. Aí basicamente ele falando, mas ele falando, tipo assim, não falando, gente, eu tenho sorvete na minha mão, mas ele falando de um jeito robotizado, né, então ele virou meme por causa disso. Ele fica falando, eu tenho sorvete, eu vou comer sorvete, o vídeo todo, basicamente. Ele virou meme. Aí, aí no caso, a palavra do dia seria essa na hora da aula, né? Mas assim, já foi faz tempo. Então, essa daqui eu não vou contar agora porque tem outra mais pra frente, ok? Vou até tirar daqui pra não confundir. Agora, o final. Ok. 你喜欢吃甜点吗？你喜欢吃甜点吗？ Sim? Ok. Mila, 你喜欢吃甜点吗？ No. 不喜欢？为什么？ Por quê? No. Santa. Não.
Como é que eu falo às vezes? Só às vezes. Santa. Yoshi-ho. Tá bem, deixa eu colocar aqui pra você. Yoshi-ho. Moshiro. Não, assim, ó. Yoshi-ho. Yo. Yoshi-ho. Chi. Ou eu só gosto quando a comida não é boa. Quando a comida é boa, eu não gosto de sobremesa. Oh, Meu Deus, se eu não comer um doce todo dia depois do almoço, eu enlouqueço. Não, eu prefiro uma fruta mais ácida. Saudável. fitness. Indica. Não sei se é saudável. Eu Não, também não é queria. isso não, é porque quando a comida é boa, o doce atrapalha, entendeu? Estraga a comida. Engraçado, porque eu como e aí eu fico com vontade de comer doce, tipo, automático, sabe? Depois do É o, salgado vem o doce. é o É, paladar. ok, aí você fala Yoshi-ho, pra falar, tipo, tem vezes, né? Às vezes. Woshi-ho. Woshi. Yo, yo. Yo, É o verbo ter. Yo, yo, shi-ho. yo. Uhum, beleza. 你最爱的甜点是哪个？最爱的，vocês lembram, né, do ai? O verbo amar. 你最爱的甜点是哪一个？vamos lá? Como se Esqueceu? diz chocolate, meu Ok. amargo. O meio amargo eu não vou saber, mas o chocolate é Chaucali. Chaucali. Assim. Chaucali. O quê? É, qual sobremesa a gente mais ama? É, Ah, em vez de chocolate me amargo, é chocolate ao leite. Então, eu não vou saber falar. Na verdade, o leite é New Nai, né? New Nai. Só que a junção dos dois, se tem um nome específico, eu não vou saber falar. Então vai Mas, ser chocolate. ok. Chaucali. Aí, para poder fechar aqui a aula de vocabulário, né? De comidas e bebidas, faltam as bebidas, né? Aí tem aqui, na verdade, eu trouxe 2 slides, né? De bebidas. E tem algumas que eu não sei se vocês já experimentaram, né? E 喝过珍珠奶茶吗？你喝过珍珠奶茶？ Aí eu tenho que recapitular com vocês duas, né? O vocabulário que a gente já aprendeu. Esse 喝 aqui. Vocês lembram o que que é? É de bebidas? É relacionado a bebidas. É um verbo. É bebê. Isso. Aí o go no final é tipo, você já bebeu, de ter a experiência de ter bebido alguma vez na vida, né? Você já bebeu. Aí aqui eu coloquei, ó, esse daqui. Jeonju Nai Cha. Jeonju Nai Cha. Aí a pergunta completa ficaria: 你喝过珍珠奶茶吗？ Aí como eu falaria que eu nunca bebi? 我还没喝过。O Raimei. 我还没喝过。 Ah, o Mei vai ser como nunca, né? Esqueci. Ó, meu caractere tá errado, peraí. Ai, esse daqui. Ok. O Raimei. Esse high é de ainda, né? Então eu ainda não bebi. Ok. Ok. 我还没喝过。米了，你呢？你喝过珍珠奶茶吗？ Como é? O vai ni.
Como 我还没喝过。 rango. Não, calma. É 喝过。 Rango. Isso. 喝过。 Rango. Isso, ok. Então vocês também nunca beberam, eu também não. Só pra. Na verdade, pra falar que eu nunca bebi, eu bebi uma vez. Mas eu acho que eu peguei uma começo que não era muito boa. Que eu não curti muito, não. Mas enfim. Aqui Ah, é mais de R$ 20, não vale a pena pagar. é caro, é muito caro. Eu nunca nem vi vendendo por aqui, só na internet mesmo. Pra mim isso é comida de Instagram. Aqui tem, mas Taiguei também é, mas o único lugar que eu achei, na verdade, foi no shopping aqui. Então o shopping já é caro, né? Então assim, as coisas lá são caras. Não é Aqui muito comum de achar. Hã? é no shopping mesmo que tem, que é caro. É isso, basicamente. Mas eu acho que os outros vocês já beberam, né? Todos os que estão aqui. Uma pergunta pra vocês. Nishihuan He Chama? Nishihuan He Chama? Ó, eu vou colocar o PIN, cuidado que é muito difícil o PIN desse chá, tá? Esse eu gosto de chá, né? Cuidado que o PIN é difícil. Ah, sim, obrigada. Voai chá. Janta? Você bebe todo dia? E meio Todo dia. chá? Às vezes eu durmo de camomila pra dormir. Beleza. Mila, Nina? Qual foi a pergunta que eu aqui Nishihuan escrevendo e aí, Nishihuan He Chama? se eu gosto de Uhum, chá, é isso? isso. Hum, Como é que eu respondo, meu Deus? Eu não lembro mais. Não Qual que lembro é mais. a resposta? Não. Woxihuan Chai. É isso? Quase. Woxihuan He Cha Woxihuan Kan Cha. é He, é He Cha. Ok. Woxihuan He Cha. Kan Cha. Beleza. Agora voltando pra Priscila pra perguntar uma coisa. Priscila, Nishihuan He Niu Chama? Niu Chama? Nishihuan He? Eu só bebo chamate com leite. É o único chá que você bebe com leite? Ou você bebe todos com Não. leite? Ah, que eu saiba só isso que fica gostoso. Beleza. O Pushihuan He Niu Cha é aleatório. Mas eu só consigo tomar chá se for puro. Não pode ter adoçante, açúcar, não pode ter nada nele. É só chá e água. Nossa, Deus me livre. E é chá de. Eu não consigo tomar chá de fruta também. É só de erva. Só Ah, não. de Aquele chá mato. de maçã é horrível. Também é só de erva, camomila, erva doce e chamate. Sim, nossa, tem aquele chá que é uma mistura de várias pra poder dormir, assim, que é ótimo. Nossa. Ok. Então vamos lá. Tem aqui. Aqui é uma palavra boa pra poder falar. 你最喜欢的果汁是哪个? Só antes de vocês responderem, só queria falar que tem uma variação aqui na parte da pronúncia nessa questão. De naga, que é qual, né? E na hora de falar, eles falam esse mesmo jeito de naga, só que eles às vezes podem falar neiga, para falar aquele, por exemplo.
ou então Naiga, para poder falar aquele, né, qual, no caso. Então tem essa variação, tá? É pra falar qual suco a gente gosta? Qual que vocês mais gostam. E aí eu vou voltar aqui para vocês que tem o vocabulário de suco aqui. De frutas, né, no caso. Então vamos lá. Priscila, você que tá com o microfone ligado, vou aproveitar aqui. 你最喜欢的果汁是哪一个？ Pera, como eu vou responder? Eu vou. 我最喜欢的果汁是. Aí você fala o que você mais gosta. 我最喜喜欢的果汁的果汁是是苹果。苹果汁. Aí no caso, para poder falar que é suco, a gente usa o mesmo dir de 果汁, ok? 苹果汁。 Ok. Mila, Nina? Eu não sei como é que eu respondo. 我最喜欢O Wen Shihan. 我最喜欢 Wen Shi. 我最喜欢的果汁. Ai, meu Deus. Então vamos devagar. Horrível. 我最 Jui, não, Jui. Z é um som de D com Z. 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 Isso. Jui. Z, 最. Zui. 喜欢 Ji Huan. 的果汁 Ge Wo Ji. 是 Zhi. aí qual que você mais gosta? Putao. 葡萄汁. Putao Ji. Beleza. Deixa eu ver aqui. 你们喜欢喝菠萝汁吗？你们喜欢喝菠萝汁吗？ Percebam que eu falei Nimen, vocês, ok? Em plural. Nimen 喜欢喝菠萝汁吗？我喜欢。我爱我爱菠萝汁. Mila? Nina? Também não. Oh, peraí. Esqueci como é que eu falo de novo, que não. Eu vou. 不喜欢不喜欢 ok, 你不喜欢 ok, então aqui são os mais comuns, né? Então, para falar shui, água. Aí tem o 果汁 chá, o pinhão mesmo, perceba, né? Ficou até repetitivo aqui. Chá, mas a pronúncia é diferente. A gente fala chá e eles falam chá, ok? Jiangzhou Nai Cha, ok? Niu Nai, é o leite, né? Niu Nai. Lembra que o Niu é de boi, vaca, né? Então, Niu Nai, leite. Niu Cha, chá com leite, ok? Tem também algumas outras bebidas, né, específicas. Então, café, é como eles falam café. Café, pijiu, cerveja. Aí, aqui é interessante. 可口, 可乐, 可口, 可乐, Coca-Cola. Ok? 水碧, Sprite. Aí só de curiosidade aqui, eles pegaram a parte mais próxima de pronúncia, né, que tem o sentido, que é basicamente pode matar a sua sede, pode te fazer feliz.
Coca-Cola. Ok. Coca-Cola. Agora, a última pergunta para vocês. Então, vamos lá. Priscila. Ni he cha. Não, ni he café. Vou colocar aqui. Ni he café. Ni he café ma. Vou colocar uma frequência, tá? Ni mei tian he café ma. Mei tian, todo dia. Eu esqueci como fala assim. Você pode falar he para falar bebo. Ou então shi. Ok, então Shida. Xi. Mas Ok. 我喜欢咖啡 com new Ok. com leite. Café com leite. Então, é o único tipo que eu posso tomar. Porque gastrite. Mas eu parei de tomar café. Não bebo mais. Mila. 你每天喝咖啡吗? É igual a Priscila, é café com leite, é o café, como é leite, 喝牛奶? o inai, 牛奶? inai. Aham. Ok. Então, basicamente, o vocabulário é esse, né, que faltou. E agora tem a aula 29, seria a aula de animais. A aula de comidas e bebidas, gente, eu deixei a tarefa para vocês, tá? Já tá postado lá na parte de sala de aula, tá? Aula 27. É outra ou é aquela que Não, pôs? é da segunda passada, Ah, ok? Agora a aula de. Eu vou começar a aula hoje, né? No caso, falando de uma questão cultural para vocês. A aula, no caso de mais, tá? Primeiro, pode a só, informação. Oi? pode só repetir para mim a pronúncia do verbo beber? Por favor? Ok. Então vamos lá. Rã, rã. Primeiro tom. Rã. É porque às vezes eu escuto como se fosse cã, aí eu fico na dúvida se é cã ou se é rã. Não. É como se fosse o nosso dois R de carro. Rã. Ah, Aham. Ok. entendi. Agora entendi. Obrigada. Nada. Tá, então a próxima aula, no caso, né, que a gente vai começar hoje e vai acabar na próxima, é sobre, eu espero, né, porque é um pouco longo, é sobre animais, tá? A pronúncia de animais para vocês é dom wu, ok? Dom wu. Aí, de curiosidade, dom é de mover, de se mexer. Wu é de coisa, então, uma coisa que se mexe, que se move, um animal, ok? Dom wu, animais. Aqui, eu trouxe um vídeo que eu queria passar para vocês. Vocês me falam se vocês estiverem ouvindo o vídeo, tá? Senão eu vou fazer. Ah, ok. Essa pergunta a gente entrar depois, mas eu posso falar. Id. Eita. Id. Id. Nada? Geralmente é esse, mas tem alguns animais que são diferentes, tá? Tipo cobra. Cobra é tial, que tial é de longo. Uma coisa longa. Então, é especificamente cobra. Se eu não me engano, é tial. Ok? O resto, a maioria os mais comuns assim são esses. Eu vou colocar para tocar aqui. Vocês me avisem se não estiverem ouvindo, tá? Estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Ok. Eu não ouvi nada, não. Então eu vou abrir uma atividade aqui. Watch Together.
Aí vocês entrem nela, por favor. Pra eu passar. Conseguiram entrar? Gente? Vocês entraram? Priscila? Mila? Oi, Vocês entraram, conseguiram entrar aí? eu estou entrando. Ok. Me avisa quando entrar, por favor, pra eu poder colocar Eu pra tocar. entrei. Ok, tem problema. Então, me avisa se estiverem ouvindo. Tá dando pra ouvir? Sim. Beleza.
Então vocês viram? Conseguiram ver? Eu sei da Sim. atividade, tá? Só pra poder mostrar o vídeo mesmo. Sobre o que se trata? Vamos começar discutindo sobre o assunto. O que esses 12 animais representam? Fazem parte de. Eles conseguiram complicar até no horóscopo. Realmente. Então. Priscila? Não, só ia dizer que é a história do horóscopo chinês, né? E o meu é o cachorro. Você sabe o elemento dele? Não, eu acho que é de fogo, agora que falou ali que 2007 era o porco de fogo, Você então é eu sou de de. 2006, Ah, você é de fogo. Aham. aí deve ser de fogo. Você é do mesmo ano da minha irmã. Hum. Ok. Mila, você sabe o seu? Não, não Vocês sabiam da existência desse horóscopo chinês, dessa diferença, assim? sabia, mas não sabia que era tão complicado assim. Eu pensei que era só a diferença. É, eu também não sabia dessa coisa dos quatro. Não são cinco elementos, né? Sim. Só Aham. sabia dos animais. Então, na verdade, é um pouquinho mais complicado, porque, assim, são 12 animais, né? E cada animal é um ano. Aí, então, assim, quem nasceu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo que é o mais fácil de contar aqui. Eu nasci em 2000. Aí, eu sou de dragão, no caso, né? Aí, de 12 em 12 anos, o meu signo vai voltar a ser dragão. Então, tipo assim, 2000, 2012, dragão. 2024, dragão. E assim vai, entendeu? Aí é um jeito de você indiretamente perguntar a idade de alguém, por exemplo. Porque se eu perguntar, por exemplo, pra Priscila qual é a sua idade, né? Qual é o seu signo, você vai falar, eu sou de cachorro. Aí eu vou saber, o último ano de cachorro foi tal. Então eu conto 12 pra trás. E se eu achar que ainda, tipo, que você é mais velho aqui, eu conto mais 12. Entendeu? Dá pra ir pela lógica de 12 em 12 anos. Mas além disso, também, os animais eles não representam só os anos, eles representam os meses. Então, assim, tem eu nasci em 2000, aí eu tenho o meu signo, mas eu nasci em junho, aí tem o outro animal que representa, né, o mês que eu nasci. Aí tem também os animais que representam as horas do dia. E aí é uma curiosidade, porque o dia, antigamente na China, não era dividido em 24 horas, era dividido em 12 partes. Cada parte significa pra gente 2 horas. Então, por exemplo, tem essa ordem específica de animais, que seria como se fosse a ordem que os animais estão mais ativos durante o período do dia, né? Então, a primeira hora do dia seria a hora do rato, que seria pra gente das 11 horas da noite até a 1 da manhã. E assim vai, os outros animais até o último, que no caso é o porco, né? Então seria essa historinha deles, assim, né? Mas também tem, no caso, o meu signo, né, o dragão, ele é o único que não existe de verdade. O animal não existe de verdade. O resto todos existem. Eu não sei porquê. Eu acho coisa cultural deles, né? Que nem na Tailândia que o vídeo falou. Que é um dragão específico, um tipo de dragão específico. Priscila, você quer falar alguma coisa? Eu vi seu microfone aberto. Tá sobre o dragão mesmo, tipo, por que que ele existe, assim, na mitologia chinesa e tal. Porque, né, ele não existe na vida real, mas ele é muito presente, assim, que eu vejo, pelo menos. Eu queria saber o motivo. Então, é uma coisa muito antiga mesmo. Eu não vou saber te falar exatamente em detalhes quando ele surgiu, sabe? Mas ele é muito usado em festivais na China, como uma forma de espantar o mal, sabe? As coisas assim. Então, geralmente tem pessoas que se vestem e tal pra poder dançar como dragão, tipo, representando essa figura protetora, sabe? Impedindo as coisas más de acontecerem. É basicamente isso. Eu não sei de muitos detalhes de quando começou, então se tem pessoas específicas para isso, tal, tipo de dragão específico para desenhar, não vou saber desses detalhes.
Mas, inclusive, essa própria história do horóscopo chinês, ela tem variações, né? Tem uma que fala que é igual essa daí, que o rato subiu na cabeça do boi e pulou em primeiro, e aí trapaceou, né? E aí o rato foi em primeiro, o boi em segundo. Tem outros que falam, por exemplo, o gato. O gato e o rato, eles eram amigos. Aí o rato e o gato combinaram de se encontrar no dia da competição, né, para poder competirem juntos, mas o gato falou que ele ia estar dormindo. Pro rato acordar ele na hora da competição, né? Para eles irem juntos. Só que o rato não acordou. Tem outra versão que fala que o rato esqueceu. Tem essa versão, né, que fala que o rato ele não acordou propositalmente pro gato não participar. E aí os dois brigaram e a partir desse momento eles nunca mais foram próximos de novo. Eles nunca mais se gostaram, né? E aí tem esse negócio do gato não gostar do rato na vida real, né? Seria essa origem por causa dessa historinha na China, né? Então tem várias coisas assim. O dragão, em todas as histórias, se eu não me engano, é porque ele estava salvando pessoas. E eu acho que é um dos signos mais fortes do horóscopo chinês, mas não significa que seja uma coisa boa para eles. Porque ao mesmo tempo que é um signo forte, significa que tem muita responsabilidade em cima das pessoas que nasceram ou que têm alguma relação com esse signo, né? Então, tipo, as pessoas não colocam muita gente, tipo assim, eles planejam quando que eles vão ter bebês e tal, qual ano, por causa dos signos e tal. Então, não tem muitos bebês nesse ano, sabe? Se eu não me engano, o mais comum é o porco, o signo do porco. Agora eu não vou saber dizer qual especificamente, mas eu acho que é o do porco mesmo. Então, basicamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os elementos que a gente viu no vídeo, né? Que eles também fazem parte, que são o fogo, a água, o metal. Quais são os outros dois? A madeira e a terra. Não tem ar aqui. Porque tem algumas outras curiosidades para poder falar. Na verdade, até para falar agora, né? Antes de entrar pela parte do zodíaco, rapidinho. A partir dos estudos chineses. Os elementos para os chineses, eles são muito importantes porque eles mostram tudo relacionado ao mundo, inclusive como o mundo surgiu, que foi a partir desses 4 elementos. Mas não só isso, como, por exemplo, eles usam esses 4 elementos na medicina chinesa. Então, cada elemento representa órgãos específicos no corpo. Então, eles usam toda uma filosofia por trás disso para poder falar em relação aos órgãos, né? E em questão de yin e yang, daqueles coisas de acupuntura, tudo é usado a partir desses 5 elementos. Alguém ia falar alguma coisa sobre o barulho de microfone? Não? Alô? Mila, Priscila? Vocês iam falar alguma coisa? Não. Ok. Eu vi barulho de microfone, eu acho que os dois. Não ia falar nada não, mas eu pesquisei aqui e apareceu que o ano que nascem mais crianças normalmente é do dragão, não sei se tá certo. Não, porque quando a gente fez isso com a professora, ela falou alguma coisa em relação a isso. Agora eu não sei se é porco ou coelho, se eu não me engano. É um dos dois. É um animal, tipo assim, mais inofensivo, eu sei disso. Mas é porque é questão de responsabilidade mesmo, tipo, você tem muita sorte, né? Mas a questão de coisas que você tem que lidar é muita. Então os pais ficam tipo, melhor pegar um ano mais de boa, um signo mais de boa, assim, sabe? Depois eu pesquiso isso daí. Eu acho que eu vi, inclusive, no vídeo no YouTube também. Depois eu mostro. Eu mando nas recomendações. Tá. Aí, em relação a esses elementos, esses 5 elementos, né? Eles também são baseados no Yin e Yang, como o vídeo falou, né? Então tem elementos que são do Yin, tem elementos que são do Yang, mas também tem essas variações de ano em ano ser Yin, ano em ano ser Yang. É uma coisa complicada o horóscopo chinês, né? Porque, por exemplo, a Priscila falou que ela é cão de cachorro, é cão de fogo, né?
E o próximo ano também seria de fogo, né? Só que não são, tipo, por exemplo, de 2006 até 2011, 5 anos, né? Não são tudo fogo. Não é assim que funciona, de 5 em 5, sabe? É basicamente 2 anos de um elemento, 2 anos de outro, 2 anos de outro, 2 anos de outro. Então, 2000 e 2001 é de metal. 2002, 2003 é de madeira, se eu não me engano. Aí vai indo, entendeu? Vai até o 9. Então, é 2 em 2 anos a questão dos elementos. Aí vem esse monte de cruzamento, né? Então, ao mesmo tempo que é o ano, é também o mês e é também o dia, o horário do dia, né? Então, por exemplo, o rato que eu falei, que é das 11 às 1, né? Então, e vai indo, assim, até o final do dia. É para você descobrir os animais, e aí também tem a questão dos elementos, que é de acordo com o ano que você nasceu, mas ao mesmo tempo, o animal do seu signo, do seu ano, né? Também tem um elemento dele. Então tem a influência dos dois elementos. Por exemplo, eu sou o dragão de metal. Beleza, metal. O ano do metal 2000. Só que o dragão por si só, ele tem um elemento de madeira. Ele é do elemento de madeira, não é de metal. Então, os elementos de metal e de madeira vão estar presentes na minha personalidade. É uma coisa assim que eles acreditam, entendeu? É tudo misturado. Então, além dos 3 tipos de animais, né, o animal do ano, do mês e do horário do dia, tem também os elementos do ano e os elementos do próprio animal. E aí tem o yin e yang, que são relacionados aos elementos, né? Sim, é muito complexo. E vocês achando o daqui complexo, né? Porque tem ascendente, tem sol, tem Júpiter e sei lá o que, então. Alguma dúvida até aqui? Questão do que falou até agora, da questão cultural deles? Não? Dos animais? Eu vou deixar o vocabulário desses 2 animais para a próxima aula, porque vai ficar longo, né? Ele já deu o horário de acabar. E ainda tem mais animais. Que no caso eu não vou mostrar todos os animais, porque são muitos, né? São mais de 100, então assim, vai ficar aqui 5 aulas direto. Vou mostrar os mais comuns, tá? Pra gente conseguir continuar essa estrutura que a gente tava falando do Shihuan, o Shihuan Taoyuan, ok? A gente vai continuar com essa estrutura para vocês treinarem, tá? Eu só queria falar, tipo, se vocês quiserem dar mais aulas, assim, tipo, não sei, eu só. Uns vídeos aleatórios, indicar vídeos, assim, de história, mitologia da China. Eu gosto muito dessa parte, assim, de história, sabe? Aí, se vocês quiserem indicar. Beleza. Uhum. Nossa, pior que eu sabia um canal de um homem que é especialista em história da Ásia em geral. Ele fazia assim lives falando sobre isso. Só que eu não vou lembrar o nome do canal, nem o nome dele. Eu tinha no YouTube, só que eu parei de seguir. Eu tava vendo outro dia a história de uma guerra que teve na China, né? Um moço, ele achou que ele sonhou que ele era irmão de Jesus, se eu não me engano. E aí, por causa disso, ele começou toda uma guerra e tal. Matou 4.000 pessoas. Eu esqueci o nome dele. É assim, tem doido pra tudo, né? Mas eu adoro essa parte de história. No curso que a gente faz, né, de vez em quando alguém apresenta, tipo, alguém da nossa turma mesmo apresenta sobre história da China. A gente já teve apresentação de roupas tradicionais em cada dinastia, de pessoas, reis famosos e tal, como que cada dinastia funcionava. E se eu não me engano tem uma que me marcou muito, que é a dinastia antes da Song. Acho que é a dinastia Tang, alguma coisa assim. Que é tipo assim, onde teve a primeira imperatriz, e a primeira e única, tá? Nunca teve nenhuma depois dela. E onde seria bem próximo do romantismo no Brasil. Não sei se vocês lembram, né, do romantismo. Que é tipo, as pessoas de lá costumavam ser gordas, né? O padrão de beleza daquela sociedade é pessoas gordas. E no caso da China, dessa dinastia, as roupas eram muito diferentes, porque era uma imperatriz mulher, então, tipo assim, as roupas não eram tão tampadas, era mais à mostra mesmo.
Então, que as roupas antigas era tipo assim, a gola aqui em cima, né? Nessa dinastia era tipo um tomara que caia com uma blusinha transparente, assim, sabe? Mostrava essa parte daqui do colo da pessoa que nas outras dinastias não mostrava. E também, tipo, as mangas não eram. Não tampavam a mão, os punhos, né? E tal. Então era uma coisa bem diferente, né? Das outras dinastias. Foi o que mais me marcou. Mas se quiser, eu mando pra vocês, eu começar inclusive do livro que fala sobre roupas, eu tenho guardado aqui, se vocês quiserem. Eu mando o nome do livro pra vocês. Quero. E o nome da guerra é Rebelião de Taiping. Foi na dinastia Qin. Uhum. Ó. E você tem um vídeo aí com você? Você pode mandar indicações também, pra eu ver também. Tem um tempinho já que eu vi. Mas se Ok. quiser, eu mando um artigo, tipo, é Rebelião de Taiping. Beleza, eu tô aceitando. Eu vou procurar, porque eu vou juntando os nomes dos livros e de vídeos e tal, e vou guardando. Aí tem que procurar depois onde é que eles estão. Mas eu mando pra vocês, ok? Lá nas Ok. indicações. Então é basicamente isso. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Em relação ao assunto ou fora dele também, em relação ao chinês em geral? Porque aí a aula que vem a gente continua a partir dos animais, né? No caso, a aula de segunda que vem, que é de quinta agora é gramática. Qual é a mesma palavra-chave? Ah, ok. É uma boa pergunta. A gente não chegou nela agora. Ainda, no caso. Deixa eu. Vou ter que pegar outra então. Pra aula que vem. Ok. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô pegando no slide pra poder pegar o pin. Aqui. Mas aí vocês não vão saber escrever, né? Eu vou ter que. Tá. O caractere é esse. Aí o Shihuan vocês já viram, né? Então, pra você escrever é. Chama. Ai, aqui. Tá legal. Oi? Tá. Interrogação no final é importante. Então, a palavra do dia é Nishihuan chama Dong Uma. Ok? Um é animais, né? Isso. Vocês Ok. conseguem entender a pergunta? Você gosta de quais animais? Uhum. Ok. Como é que eu Beleza. falo todos? Dou. Nishihuan Dou. Todos menos aranha. Aí vai ficar pra aula que vem, porque vou fazer as perguntas pra vocês. Ok. Eu fiz uma só de insetos pra poder ter essa questão de odiar, de não gostar. Desde que não tenha foto de aranha, porque eu tenho aracnofobia. Não tem não coloquei. Até porque eu também tenho agonia, Obrigada. fobia, mas assim, eu não gosto de ver insetos não. Beleza. Então a aula que vem a gente continua, ok? Obrigado por vir pra aula de hoje. Estudem. Qualquer coisa perguntem pra gente, ok? Boa noite. Boa noite. Boa Mandar noite. o Boa quê? semana pra vocês. Oi? Mandar o quê? Qualquer dúvida, perguntem pra gente. Ah, Aproveitando mandar, mandem as tarefas. eu mandei. Ok. Eu mandei pra Patrícia. Ok. Porque a da semana passada é bem simples de fazer, tá? É basicamente falando se vocês já comeram, Mas assim, se não vocês foi bom gostam. pra fazer. Hã? São 3? Que são 2 a 3 páginas. Demorou. A pessoa reclamando. Não, mas foi legal, foi bom. Beleza, então. Porque as que eu fiz geralmente assim, são fáceis de fazer, mas é mais repetição, sabe? Pra É. guardar mais fácil na cabeça. Basicamente. Ok? Então boa Foi noite, bom. boa semana pra vocês. Boa noite. Ah,